Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Olá pessoas, que fala aqui é Belmiro, bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindas, todo mundo. A gente analisou aí alguns episódios atrás, talvez já no anterior, né? Não sei quando eu vou publicar este episódio. É justamente uma teoria geral dos contratos cíveis e empresariais. Agora vamos estudar nesse episódio os contratos empresariais apenas em espécie. E alguns deles vão ter alguma dinâmica com contratos cíveis, como locação, compra e venda, mas nesse caso eu vou tratar da parte cível, né, digamos assim, desses contratos em outro momento. Eu vou aqui apenas tratar de aspectos específicos empresariais quando os contratos forem em comum. Então, sem mais delongas, vamos então para o primeiro contrato empresarial do que eu selecionei, que é o contrato do trespasse. Então, o trespasse, ele parte do pressuposto do estabelecimento empresarial, que apenas aqui numa lembrança, numa síntese, o estabelecimento justamente é o conjunto de tudo aquilo que tiver, vamos dizer assim, aspectos patrimoniais e não patrimoniais voltados para a empresa. Então, e não se confunde o estabelecimento com o ponto, que é físico. Feita essa rapidíssima definição, vamos ver o trespasse, que é um contrato que envolve a questão da venda ou transferência desse estabelecimento. Então, o estabelecimento, além de ser um instrumento pelo qual a atividade empresarial é realizada, também constitui a principal garantia dos credores, razão pela qual sua alienação, para que seja eficaz perante terceiros, deve observar cautelas específicas, como a averbação na junta comercial e a publicação no Diário Oficial do Estado, segundo o artigo 1144 do Código Civil. A publicação, entretanto, será dispensada no caso do trespasse de estabelecimento de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar 123 de 2006. Também deve-se observar se o alienante possui bens suficientes para solver o passivo deixado na empresa após o trespasse. Porque no caso de não haver bens suficientes, a alienação somente será eficaz perante terceiros, com a concordância dos credores, de forma tácita ou expressa, até 30 dias após a notificação, ou ainda o pagamento antecipado das dívidas do próprio empresário. Nesse sentido, o enunciado 393 do Conselho de Justiça Federal aprovou a 4ª Jornada Civil, que dispõe: a validade da alienação do estabelecimento empresarial não depende de forma específica, observando o regime jurídico dos bens que a exijam. Ou seja, no caso, se os bens são móveis, são imóveis e por aí afora. Então, a ausência de notificação, quando o alienante não possui bens suficientes, permite ao credor que não foi notificado, e que é um credor, pode ser o funcionário, né? Pode ser o fornecedor, enfim, o banco, né? Então permite ao credor que não foi notificado, ou que foi notificado, mas não concordou com o trespasse e nem recebeu o pagamento adiantado, a possibilidade de requerer a falência do alienante pela prática de atos de falência, conforme o artigo 94, inciso 3 da Lei de Falência, a linha C, tá? E dá uma olhadinha depois no episódio que eu falei sobre falência, foram não foi episódio só, e aí dá para essa dinâmica toda acontece lá. Uma vez que a falência é decretada, ocorreria a ineficácia do trespasse realizado, podendo os credores da massa atingirem o estabelecimento das mãos do adquirente, ou seja, o terceiro, conforme o artigo 129, inciso 6 da Lei 11.101/2005. Também se ressalta que, se o alienante possuir bens suficientes para saldar dívidas, não é necessária a notificação,
concordância dos credores ou qualquer pagamento antecipado. Porque, no caso, o importante estabelecimento serve de quê? Para fins de garantia de pagamento de dívidas. Com relação à responsabilidade pelas dívidas contraídas antes do trespasse. Então, a responsabilidade pelas dívidas contraídas anteriormente ao trespasse é do adquirente do estabelecimento, desde que as mesmas estejam regularmente contabilizadas. Vale lembrar que o alienante responde solidariamente pelas dívidas durante 1 ano, conforme a seguinte regra. Em se tratando de dívidas vencidas, conta-se 1 ano a partir da publicação da transmissão do estabelecimento. Referindo-se a dívidas vincendas, a que vão vencer ainda, conta-se 1 ano a partir da data do vencimento de cada uma, conforme o artigo 1146 do Código Civil. Então, para fixar, quem responde pelas dívidas contraídas antes do trespasse é o comprador, é o adquirente, pelas dívidas contabilizadas e mais dívidas tributárias e mais trabalhistas. O alienante vai responder solidariamente ao adquirente por 1 ano a partir da publicação da transmissão do estabelecimento pelas dívidas vencidas e nas vincendas 1 ano a partir do vencimento de cada um. Pelas dívidas trabalhistas, neste caso, em virtude da sucessão trabalhista, quem assume as obrigações, mesmo que não contabilizadas, é o adquirente, conforme o artigo 10 e 448 da CLT, já que houve... E não tem como contabilizar isso nos registros dos livros, por exemplo, né? Não tem nada a ver. Já que houve sucessão empresarial, restará apenas ao adquirente cobrar regressivamente do alienante, se houver previsão no contrato de trespasse. Na área trabalhista, é pacífico que, em caso de sucessão jurídica, que é a transferência do estabelecimento por qualquer forma, o adquirente assume a responsabilidade, mesmo que no contrato exista cláusula em sentido contrário. Isso porque a regra da sucessão é de ordem pública e não pode ser alterado pelas partes. Dessa forma, descreve o artigo 448-A da CLT o seguinte: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previsto nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Na visão de Délio Maranhão, para que ocorra a sucessão trabalhista é necessária a transferência do estabelecimento, bem como a continuação do contrato de trabalho. Por outro lado, para Souto Maior e para Maurício Goldinho, bastaria a transferência do estabelecimento. Então é importante salientar que a sucessão poderia ser cronológica, ou seja, quando não há aquisição do estabelecimento por parte do proprietário. O proprietário apenas está no mesmo ponto e explorando a mesma atividade que um proprietário anterior. Nesse caso, só haverá sucessão trabalhista se houver um aproveitamento do uso da marca da clientela pelo novo proprietário. Além da responsabilidade do adquirente, na visão de Mauro Schiavi, o alienante responderá solidariamente em caso de fraude no trespasse, artigo 942 do Código Civil, e subsidiariamente se o adquirente não tiver bens pela proteção ao privilégio da pessoa humana do trabalhador. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 448-A da CLT diz que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando for comprovada a fraude na transferência. Com relação à responsabilidade pelas dívidas fiscais, nelas o adquirente responde pela totalidade das obrigações se o alienante cessou a atividade econômica. Mas o adquirente responderá subsidiariamente se o alienante prosseguir na exploração da atividade econômica ou iniciá-la em até 6 meses da alienação, conforme o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Ainda que contratualmente esteja escrito que o adquirente não responderá pelos débitos fiscais contraídos antes do trespasse, esta cláusula não pode ser oposta perante o fisco, mas serve para que posteriormente o adquirente tenha direito de regresso contra o alienante. Com relação à responsabilidade pelas dívidas na falência e na recuperação de empresas. Então é importante ressaltar que dentro da falência, a aquisição do estabelecimento está isenta de ônus,
conforme o artigo 141, inciso 2 da Lei 11.101. No mesmo sentido, ocorre também na recuperação judicial, artigo 60 da mesma lei. Também é um posicionamento do STF, no informativo 548 de maio de 2009, quando manteve a constitucionalidade da isenção de ônus para quem adquire estabelecimento dentro do procedimento de falência e recuperação judicial. Inclusive, foi até adiadinho até. Assim relatou, abre aspas, a exclusão da sucessão tornaria mais interessante a compra da empresa e tenderia a estimular maiores ofertas pelos interessados na aquisição, o que aumentaria a garantia dos trabalhadores em razão de o valor pago ficar à disposição do juiz da falência e ser utilizado para pagar prioritariamente os créditos trabalhistas. Além do mais, a venda em bloco da empresa possibilitaria a continuação da atividade empresarial preservando os empregos. Mas atenção, porque na aquisição de estabelecimento na falência e na recuperação de empresas, o adquirente não responde por encargos trabalhistas ou tributários, conforme dito antes, só para reiterar. Com relação à cláusula de não concorrência ou não restabelecimento, então, para evitar que o alienante, ao vender o estabelecimento, se restabeleça na mesma atividade e acabe desviando a clientela que foi negociada com o trespasse, é possível proibir o restabelecimento na mesma atividade numa certa região de atuação. Um caso importante, decidido pelo STF em agosto de 1914, tratava dessa questão. O litígio era entre a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, na série Rio de Janeiro, tendo como advogado Carvalho de Mendonça, contra o Conde Álvares Penteado e a Companhia Paulista de Aniagem, ambas de São Paulo, que tinham como advogado Rui Barbosa. O problema era que a Companhia Nacional de Tecidos de Juta comprou a fábrica Santana do Conde e este se restabeleceu pela Companhia Paulista de Aniagem, de quem era acionista majoritário. A Companhia Nacional sentiu-se prejudicada, pois claramente houve uma redução do aviamento e pleiteou a devolução da parte do valor pago pela fábrica. Naquela época, a STF decidiu em favor das rés, já o contrato não havia cláusula de não restabelecimento e ela não deveria ser considerada. Então, apesar de ser desfavorável ao resultado na época, surgiu uma discussão e prevaleceu posteriormente que a cláusula de não restabelecimento era uma cláusula implícita do contrato de trespasse. Esse entendimento foi consolidado pelo artigo 1147 do Código Civil de 2002, que determina que o alienante não poderá restabelecer esse ramo idêntico na atividade negociada aos 5 anos que seguirem à transferência, salvo expressa autorização do contrato. É possível, no entanto, que no contrato seja determinado um prazo diferente dos 5 anos, podendo inclusive determinar que não existe a obrigação de não restabelecer. Não se pode dizer, entretanto, que a não concorrência pode durar por tempo indeterminado, e mesmo que assim esteja previsto no contrato, já seria uma limitação abusiva. O STJ entendeu que se a cláusula for por tempo indeterminado, deve ser aplicado o prazo de 5 anos, previsto no artigo 1147 do Código Civil. O texto de lei não delimita a região na qual não se pode se restabelecer, pois esta definição depende do ramo e da abrangência da atividade. Em alguns casos, bastaria a proibição no bairro, em outros casos, numa cidade ou estado, e até mesmo em todo o território nacional. Por isso, caberá ao julgador determinar a região de não concorrência de acordo com cada caso concreto. Para evitar essa definição posterior do negócio, basta a previsão no contrato de trespasse superior temporal e região territorial, no caso abrangida. O adquirente do estabelecimento, se verificar a violação da cláusula de não restabelecimento, contratualmente prevista ou na omissão pela previsão legal, poderá ingressar com uma ação de obrigação de não fazer contra o alienante a impedir ressarcimento pelos prejuízos causados. Nesse sentido, o CJF, no enunciado 490, dispõe que a ampliação do prazo de 5 anos de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente do estabelecimento, ainda que convencionado no exercício da autonomia da vontade, com alguma correção para esse termo aqui usado, viu, gente? Pode ser revisto judicialmente se é abusiva. Então é importante ressaltar que no caso de arrendamento do estabelecimento, a não concorrência dura o tempo da vigência do contrato de arrendamento, ou seja, a possibilidade ainda da questão relacionada ao arrendamento. Então, para sintetizar, o prazo para não restabelecimento no trespasse é de 5 anos, no caso de omissão no contrato. O prazo para não restabelecimento do arrendamento é a vigência do contrato
no caso de omissão do contrato. Com relação à subrogação contratual, é natural que existam contratos em andamento quando o trespasse ocorre, e o ideal é que os contratos abordem como devem ser tratados nesta situação. Como regra, o trespasse importará em subrogação nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, artigo 1148 do Código Civil. Para que a sucessão dos contratos ocorra, é imprescindível que tenha relação com a atividade empresarial e que não tenha caráter pessoal, ou seja, não tenha sido baseado nas características pessoais do titular do estabelecimento. A locação e o mandato são exemplos de contrato de caráter pessoal. Nesse sentido, o CJF 234 diz que, quando o trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente. Entretanto, na primeira jornada de direito comercial, houve aprovação do enunciado 8, segundo o qual diz que a subrogação do adquirente dos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possuam caráter pessoal, é regra geral, incluindo o contrato de locação. Então, embora tenha uma certa divergência entre os dois enunciados do próprio CJF, um do direito da jornada de direito civil ou da de empresarial, entende-se que é necessária a concordância expressa do locador, ainda que essa autorização conste previamente no contrato de locação, e nesse sentido o artigo 13 da Lei de Locações, 8.245, de 91, diz: além disso, a sucessão dos contratos pode não ocorrer por justa causa, de tal modo que o terceiro pode rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação do trespasse. Então, se é exemplo de justa causa, ação de andamento, conta adquirente, títulos protestados, etc. Quanto aos devedores, o trespasse só produzirá efeito a partir da publicação, mas se os devedores efetuarem o pagamento ao alienante, ficarão isentos da obrigação, tendo agido de boa-fé, restando ao adquirente cobrar o pagamento do alienante. O próximo contrato que tem que ser visto é a compra e venda mercantil, e que a gente vai apenas sinalizar aqui os tópicos voltados à parte mercantil. Já a compra e venda é um contrato bastante extenso e trabalhado ostensivamente no direito civil. Então, a compra e venda mercantil é um contrato consensual que se dá com perfeito acordo entre as partes sobre o preço e o objeto. Definição essa que a gente pega do próprio Código Civil, do artigo 482, ligados ao contrato de compra e venda como um todo, por meio do qual o vendedor se obriga a transferir o domínio de certo objeto para o comprador, que lhe pagará certo preço em dinheiro. Para que a compra e venda seja mercantil, é indispensável que as pessoas envolvidas no contrato sejam consideradas empresárias. E tanto o valor do bem adquirido, ou seja, ambas, né? E tanto o valor do bem adquirido como as despesas estão incluídas no preço, que algumas vezes podem ficar a cargo do comprador. E com relação às despesas, é possível considerar as cláusulas dos Incoterms 2000, determinadas pela Câmara de Comércio Internacional, e entre elas temos as principais, que é a FCA, Free Carrier, que significa que caberão ao vendedor todas as despesas até a entrega da mercadoria na empresa transportadora indicada pelo comprador. Tem a FAS, que é Free Alongside Ship, que significa que caberão ao vendedor as despesas do transporte até certo porto indicado pelo comprador, e a partir dali as demais despesas correrão por conta do comprador. Temos a FOB, Free On Board, que significa que caberão ao vendedor as despesas do transporte terminado no navio indicado pelo comprador, e a partir dali as demais despesas correrão por conta do comprador. Temos a CIF, que é a Cost, Insurance and Freight Pay, que significa que o preço pago pelo comprador abrange o valor da mercadoria, o frete e o seguro. E além desses Incoterms, também temos algumas cláusulas especiais que podem existir na compra e venda mercantil, que são aquelas, primeiro, da retrovenda. A retrovenda significa que o vendedor tem o direito de recomprar o imóvel vendido no período máximo de 3 anos após a venda, desde que reembolse ao comprador o preço juntamente com as despesas pelo comprador realizadas.
bem como as benfeitorias, desde que autorizadas por escrito pelo vendedor, como artigo 505 do Código Civil 2002. Esse direito garantido ao vendedor não pode ser objeto de ato inter vivos, não podendo ser, portanto, negociável, mas passa aos seus herdeiros, segundo o artigo 507 do Código Civil 2002. Também temos a venda a contento, em que a cláusula de venda a contento significa que a compra e venda só se dará por perfeita se o comprador se contentar com a coisa que foi entregue pelo vendedor. Trata-se, portanto, de uma condição suspensiva, já que a eficácia depende da aprovação do comprador, segundo o artigo 509 do Código Civil. O comprador deve manifestar a sua aceitação dentro do prazo estabelecido no contrato, mas se não houver prazo definido, o vendedor pode intimar o comprador a fim de que manifeste sua vontade, como artigo 512 do Código Civil. Também temos a preempção. A preempção ou preferência obriga o comprador, quando quiser vender a coisa ou dá-la em pagamento, a oferecer primeiro ao vendedor, nas mesmas condições ofertadas ao terceiro. E se o vendedor tomar conhecimento de que a coisa será vendida, deverá intimar o comprador, manifestando sua intenção de recomprar a coisa. Artigo 514 do Código Civil. A cláusula de reserva de domínio significa que o vendedor conservará a posse indireta e a propriedade do bem até que o preço seja integralmente pago pelo comprador. Artigo 521 do Código Civil. E a reserva do domínio pode ser prevista em contratos que tenham por objeto coisa móvel infungível. Artigo 523 do Código Civil 2002. Para que seja executada a reserva de domínio pelo vendedor, será necessário constituir o comprador em mora, sendo indispensável que o vendedor proteste o título ou interpele judicialmente o comprador. Artigo 525 do Código Civil 2002. E também temos, por fim, a venda sob documentos, que significa que a entrega do bem vendido será substituída pela entrega do documento que representa a mercadoria. Artigo 529 do Código Civil 2002. E a entrega do documento já confere o direito de o vendedor exigir o preço cobrado no local e na data da entrega do documento. Artigo 530 do Código Civil. Agora vamos tratar sobre a locação comercial. A locação comercial é um contrato consensual pelo qual o locador pode se obriga a dar ao locatário o uso de uma coisa por determinado tempo e preço. Sendo locação comercial, é possível obter uma renovação compulsória de locação, desde que o inquilino exerça tal direito por meio da ação renovatória, artigo 51 e 52 da Lei do Inquilinato, a Lei 8245/91, e o direito assegurado pela Lei de Locações poderá ser exercido pelos cessionários ou pelos sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito da renovação sempre pode ser exercido pelo sublocatário. Isso envolve a situação do tema da proteção do ponto comercial, porque ele não é apenas o lugar no qual o empresário se estabelece, mas o espaço onde a atividade empresarial se desenvolve. Então, este espaço pode ser o local onde fisicamente a atividade é realizada, ou mesmo endereço eletrônico, até mesmo ele, por meio do qual a atividade é realizada, um site. Em se tratando de proteção ao espaço físico, é a própria atividade empresarial que acrescenta o valor econômico ao ponto comercial. E por esse motivo, o ponto necessita da proteção legal específica, sobretudo se tratando de imóvel alugado. Se o espaço físico é de propriedade do empresário, então a realização dessa atividade depende exclusivamente de sua vontade, norteada pelas condições de mercado. Se, por outro lado, o espaço físico é de propriedade de terceiro, o empresário corre o risco de perder o ponto e toda a sua atribuição econômica que a ele emprestou. Para se proteger, no caso, é que a Lei de Locações criou a ação renovatória, que tem a finalidade de proteger não só o ponto comercial, mas o valor agregado pelo exercício da atividade econômica. Segundo Fábio Ulloa, o locatário tem o direito de inerência ao ponto, que é o direito de permanecer no espaço alugado que ele contribuiu para valorizar. Essa ação renovatória concede ao empresário individual, à ARL, à sociedade empresária, até mesmo sociedade simples, o direito de obter renovação compulsória da locação, desde que o locatário demonstre requisitos definidos em lei.
Para que o locatário tenha direito à ação renovatória, será necessário cumprir os requisitos seguintes de forma cumulativa. Primeiro, é previsto no artigo 51 da lei, tá? Primeiro, contrato de locação escrito e por tempo determinado, de modo que o contrato verbal não permite que o locatário seja amparado pela ação renovatória, e deve-se observar que mesmo o contrato de locação ter sido elaborado por prazo determinado, se no vencimento ele não for substituído, o contrato será prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, o que resultaria na perda desse requisito e, portanto, na impossibilidade de ingressar com a ação renovatória. Também o contrato anterior ou a soma do prazo do contrato anterior é de 5 anos ininterruptos. Pode ser vários contratos pequenos, mas que somados deem 5 anos. Por esses 5 anos pode ser composto, como eu falei, por uma sucessão de contratos escritos e por prazo determinado, admitindo-se, portanto, a accessio temporis. Mesmo um pequeno intervalo entre os contratos, como o Fábio Lhua defende, causaria interrupção do prazo que o legislador determinou prazos ininterruptos. Por outro lado, o STJ entende o contrário, dizendo que se o intervalo for pequeno, não causa tal interrupção pelo princípio da razoabilidade. A exploração, outro requisito é a exploração pelo locatário, no mesmo ramo de atividade, pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos, para que o locatário tenha conseguido agregar valor ao imóvel locado. E esse requisito já deve ser cumprido no momento da propositura da ação renovatória. E tem legitimidade ativa para ingressar com a ação renovatória o locatário, seu cessionário ou sucessor, e no caso de sublocação total permitida contratualmente, tem legitimidade ativa para ingressar com a ação renovatória o sublocatário. O momento para pleitear a renovação supõe decadência nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então, atenção, isso aqui é importante. Pense no último ano com 12 meses, então só pode entrar com ação, só pode pleitear a renovação no mês 1 ao mês 6 desse último ano. Porque do mês 7 ao mês 12 não pode, aí já teria passado já esse prazo aí de decadência. Além disso, o locador pode promover a revisão do valor estipulado para aluguel decorridos 3 anos da data do contrato, da data do último reajuste ou da data do início da renovação do contrato. O pedido de renovação do contrato de locação sai pelo prazo do último contrato ou do valor máximo de 5 anos, ou de no máximo 5 anos, e não da soma do tempo no qual o imóvel estava sendo alugado. Essa visão da ministra Nancy Andrighi diz o seguinte: permitir a renovação por prazos maiores de 10, 15 e 20 anos poderia acabar contrariando a própria finalidade do Instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica passíveis de ocorrer em tão longo período de tempo, além de outros fatores que possam ter influência na decisão das partes em renovar ou não o contrato. Então, em face da proteção ao direito de propriedade, algumas vezes a renovação compulsória não será concedida, mesmo com todos os requisitos que tenham sido cumpridos pelo locatário. No caso desse caso, o juiz considerará a retomada ao locador. Quais serão essas situações em que o inquilino não tem direito? Primeiro, a melhor proposta de terceiro, tanto em relação à locação por maior valor de aluguel, quanto em relação à compra do imóvel locado. Nessa situação, o locatário possui o direito de preferência em condições de igualdade da aquisição do imóvel, artigo 72, inciso 3, parágrafo 2º da Lei de Locações, e também em situações de reformas determinadas pelo poder público ou por decisão do próprio locador. Se for do próprio locador, do dono do imóvel, né, assim, a priori, que não é do dono necessariamente, do dono do imóvel, o locador deverá justificar a reforma como valorização do imóvel. Artigo 72, parágrafo 3º da Lei de Locações. Também ele tem direito de retomar o imóvel para uso próprio, desde que o locador não explore o mesmo ramo da atividade explorada anteriormente pelo inquilino. Essa limitação, na visão de Fábio Lhua, seria inconstitucional, pois limita indefinidamente o direito de propriedade do locador. A melhor solução, na visão de Fábio Lhua, é permitir a exploração no mesmo ramo de atividade, cabendo ao locatário o direito de ser indenizado pela perda do ponto. A retomada para uso próprio seria permitida no caso da locação gerência, que é uma coisa diferente. E a locação gerência, como é que ela funciona? Ocorre quando o locador desenvolve atividade empresarial no ponto comercial, sendo responsável, inclusive, pelas instalações depois alugou para o locatário. A locação gerência
Por exemplo, assim, é quando você, digamos, você tem um terreno, tá certo? Aí então, digamos assim, você edifica, aí, sei lá, uma faculdade que quer alugar quer construir um prédio em cima daquele terreno. Quem faz tudo isso é o dono do terreno. O terreno prepara o prédio para o inquilino receber. E aí, então, nesse caso, locação gerência. Quando você prepara, o locador, ele customiza, personaliza tudo de acordo com o interesse do futuro inquilino. Então, se fala que no caso da locação gerência, então, o ponto foi valorizado por atividade não do locatário, do empresário locatário, mas sim do locador. Esse aqui é o raciocínio. Também é outra exceção o uso do imóvel pelo descendente, ascendente ou cônjuge, desde que demonstre o fundo de comércio ou estabelecimento comercial por mais de um ano, com as mesmas ressalvas da situação do uso próprio. Se na verdade do uso próprio é a mesma coisa, se aplica para esses parentes mais próximos, só que nesse caso aqui deles exige que eles já atuem pelo menos um ano. Em virtude da retomada do imóvel locado, o locatário que desenvolveu o fundo de comércio ao longo dos anos sofrerá um prejuízo em virtude da perda do ponto comercial. E por isso, em algumas situações, o locatário terá direito a pleitear a indenização. São elas, primeiramente, quando a retomada foi concedida em virtude de melhor proposta de terceiro. Segundo, quando o locador atrasa na destinação alegada por um período de 3 meses. Eu entendo que pelo período superior a 3 meses, né? Terceiro, quando o locador não dá a destinação alegada. 4, quando o locador explorar o mesmo ramo de atividade do locatário. Vai pegar a clientela toda, né? Exceto na locação gerência, porque a valorização foi ele que fez. Sobre a questão processual, então na petição inicial, além da presença dos requisitos do artigo 51 da Lei 8245, também tem que ser redigido de acordo com a petição inicial do artigo 319 do CPC. O foro competente para ingressar com ação renovatória é o local do imóvel, salvo se houver foro de eleição, no contrário de locação. O valor da causa é de 12 vezes o valor do aluguel. E na sentença que aprecia a ação renovatória, cabe recurso de apelação, mas no efeito apenas devolutivo. Outro ponto importante é que na contestação, o locador pode rebater os argumentos da inicial, questionando a presença dos requisitos legais, tempestividade, legitimidade, bem como deduzir a retomada prevista no artigo 52, mas a sua defesa ela é restrita. Um tipo de locação específico é a locação por shopping center. Nesse caso, o shopping center é um empreendimento que normalmente ocorre a locação de espaços autônomos de seu interior, no sentido de organizá-lo em atividades econômicas variadas. Nesse tipo de empreendimento, não ocorre apenas uma consideração de atividades econômicas, mas toda a organização que implica a segurança dada aos consumidores na existência ou não de estacionamento, atendimento às mais variadas necessidades dos consumidores e até mesmo a realização de promoções e campanhas publicitárias. Então isso é realizado não pelo locatário de um dos espaços, mas sim pelo proprietário do empreendimento. E esse planejamento do espaço é chamado de tenant mix. Uma peculiaridade desse contrato é a retribuição cobrada do lojista, normalmente que compreende o valor fixo ou um valor variável de acordo com o faturamento obtido pelos inquilinos. O valor devido será o maior obtido pelo percentual do faturamento ou do valor fixo. Outra característica é a possibilidade da cobrança de valor pela reserva de espaço dentro de um shopping center que está sendo construído. E nesse contrato, o empreendedor garante a entrega do empreendimento em uma certa data, na exata localização combinada. E essa quantia paga pela reserva da localização no shopping center é um tipo de res esperata, conforme a gente viu aqui no episódio anterior. Por essa peculiaridade, discute-se a natureza jurídica desse contrato entre shopping center e lojista. Para o STJ, tem natureza atípica, pois afinal o propósito principal, que é a relação associativa entre empreendedor e lojista, que põe em prática um plano estratégico que mistura produtos e serviços com vista a um fim comum, a rentabilidade pela venda de mercadorias, da qual participam ambos. Fábio Ulloa, ao contrário, entende que será um contrato de locação, como previsto na lei de locações. O que interessa saber é que o fato da lei de locação admite a possibilidade de ação renovatória por parte do locatário,
em face do empreendimento do shopping center, nos requisitos e prazos de interposição anteriormente expostos. Entretanto, com relação à retomada do espaço pelo shopping center, todas as situações citadas são possíveis, com exceção da retomada para uso próprio e para uso do ascendente, descendente ou cônjuge, porque o shopping center, né? Enfim, é pessoa jurídica, né? Não tem como. Ou uma associação. Uma pessoa jurídica, empresarial, associação deixa de ser uma. Outra característica, tipo esse contrato pelo shopping center ocorre em virtude da proibição do repasse de algumas despesas ao locatário. Dessa forma, não pode o empreendedor do shopping center cobrar ao locatário obras de reforma ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel, bem como pinturas das fachadas, esquadrias, externas, postos de aeração e iluminação, indenizações trabalhistas e previdenciárias para a dispensa de empregados anteriores ou de deslocação, e obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificação do projeto original, além de obras de paisagismo também. Então, aqui basicamente é como ficou a locação e com a sua variação do contrato de shopping center. Outro empresarial é o mandato mercantil. O mandato mercantil é o contrato consensual pela qual uma pessoa, o mandatário, pratica atos empresariais, normalmente a compra e venda de mercadorias, em nome e por conta de outra pessoa, que é o mandante, sendo regido pelo artigo 653 e seguinte do Código Civil. No mandato mercantil, o mandatário faz a aproximação entre o mandante e o outro empresário. O outro empresário, que tem interesse nos produtos oferecidos pelo mandante e terá direito a uma remuneração quando o negócio acontece. O risco da entrega das mercadorias, pelos pedidos vistos, cabe ao mandante, não ao procurador, ao mandante. Da mesma forma que, se o comprador não pagar o preço combinado, a perda será do mandante. O comprador, portanto, diante de qualquer problema com a mercadoria adquirida, poderá acionar apenas o mandante. A remuneração, quando prevista, ocorre pela realização da atividade objeto do mandato, conforme o artigo 676 a 678 do Código Civil. Também é importante ressaltar que não há uma relação de emprego entre mandante e mandatário, porque a subordinação é empresarial, já que os poderes, as instruções são previamente definidos, conforme o Código Civil, e além disso o mandatário realiza apenas atos jurídicos. E por fim, a realização existente não é apenas entre mandante e mandatário, mas também com o terceiro. Aí vai ter agora um outro tipo de contrato que vai lembrar um pouco o mandato mercantil, que é a comissão mercantil. Comissão mercantil é o contrato consensual pelo qual um empresário, comissário, realiza negócios mercantis, normalmente aquisição ou venda de bens em nome próprio, mas por conta de outra pessoa, que é o comitente, e é regido pelo artigo 693 e seguinte do Código Civil. Por agir em nome próprio, o comissário é quem contrata com o comprador, e por isso ele que assume a responsabilidade perante terceiros, o que vai diferenciar, portanto, do mandato mercantil, e para tanto recebe uma comissão, artigo 694 do Código Civil. Quanto ao risco da insolvência, a entrega da mercadoria, os riscos dessa mercadoria continuam por conta do comitente, salvo se houver culpa do comissário, conforme o artigo 697 do Código Civil. Quando o comprador contrata, negocia diretamente com o comissário e, por vezes, o comprador nem sabe a existência do comitente e, por isso, eventual reparação de dano será cobrado do comissário, que regressivamente cobrará do comitente. Então, será parte legítima numa eventual ação. Essa proteção do comitente acontece porque, se ele participasse da negociação, certamente os valores envolvidos e as consequências por sua contratação seriam outras. E a comissão é muito comum nas agências de publicidade e nas bolsas de valores. Entretanto, é possível a presença da cláusula del credere, que determina o risco relativo à insolvência de terceiro, que será assumido pelo comissário, tornando o comissário solidariamente responsável com o comprador pelo pagamento da obrigação. Com essa cláusula del credere, o comissário teria direito a uma comissão de valor maior em virtude do risco assumido. E reitera-se que, mesmo neste caso, os riscos com a entrega das mercadorias e respectivos vícios continuam sendo comitente. Em caso de falência do comitente, os créditos devidos ao comissário serão considerados crédito de privilégio geral, como o artigo 707 do Código Civil.
próximo contrato é o de representação comercial autônoma, também chamado de contrato de agência. Ele está regulado pelo artigo 1º da Lei 4.886/65, que diz o seguinte: exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física sem relação de emprego que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então, assim sendo, o contrato de representação é um contrato pelo qual uma pessoa, que é o representante, obtém pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas por outra pessoa, que é o representado, dentro de uma região delimitada. O contrato de representação comercial é regido pela lei citada, que foi alterada pela Lei 8.420/92. Mas, por outro lado, todavia, contudo, entretanto, o Código Civil, nos artigos 610 e seguintes, tratou do contrato de agência, que para alguns é um sinônimo do contrato de representação, que é um posicionamento de alguns autores, para outros ele foi alterado para o contrato de agência. Bom, entende-se que é um contrato de intermediação que permite a realização de qualquer negócio mercantil, enquanto que na representação só se realizam propostas de compra e venda. Então essa seria a diferença com relação à representação e à agência. A agência seria mais ampla. O contrato de agência, de acordo com o artigo 610 do Código Civil, é aquele que a pessoa assume em caráter não eventual e sem dependência a obrigação de promover à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à disposição a coisa a ser negociada. Então, a definição, portanto, é muito semelhante ao que o legislador apontou para a representação comercial, sendo a definição de agência mais abrangente. A atividade do representante é uma atividade autônoma, existindo apenas uma subordinação empresarial. Não há vínculo empregatício do representado e representante, e o representado estabelece critérios por meio dos quais o representante exercerá a sua atividade, mas não estão presentes os requisitos de subordinação típica do vínculo empregatício. Se houver a presença desses requisitos, então estaremos diante da relação empregatícia com a aparência de representação comercial. Segundo Maurício Godinho Delgado, a representação não se confunde com a relação empregatícia, pois a subordinação da relação empregatícia tem intensidade, continuidade, de ordem e repetição da atividade. Além disso, existe pessoalidade, já que o trabalho só pode ser prestado por aquele trabalhador. O representante atua em região delimitada, que deve ser identificado no contrato, e no caso de omissão do contrato de representação, se presume a exclusividade territorial, de modo que o representado só possa negociar seus produtos naquela região se o fizer por intermédio do representante. Tal exclusividade se justifica pelo fato de o representado só ter se tornado conhecido pelo trabalho e dedicação do representante. Para que a exclusividade territorial não exista, isso deve ser expressamente escrito no contrato. Por outro lado, a exclusividade da representação, que significa que o representante só pode obter pedidos de compra e venda para aquele representado, só existe se no contrato for expressa. Se não houver cláusula contratual determinando a exclusividade da representação, pode o representante exercer outras representações e ramos de atividade diferentes. Aqui está falando com relação aos negócios, não com relação à região. O termo representação não é adequado, a gente sabe que no Código Civil isso quer dizer outra coisa bem diferente, pois na verdade o representante não tem poder de representação, tem apenas o poder de obter período de compra e venda, que depende da aprovação do representado. Isso aqui é importante, a aprovação do representado. Apenas com a aprovação expressa ou tácita do representado é que o negócio realmente será realizado entre o comprador ou o representado. Ele faz o pedido. Então, o prazo para que o representado manifeste ou recusa pode ser fixado no contrato. Se o contrato não tratar desse assunto, os prazos para recusa do representado são fixados da seguinte forma: 15 dias entre representante e representado, se forem da mesma cidade, domicílio na mesma cidade, 30 se de cidades diferentes, mas no mesmo estado, 60 estados diferentes, mas no mesmo país, 120 dias de países diferentes.
artigo 33 da Lei 4.886 de 65. O representante terá direito à comissão, se tiver pedido, se não houver recusa do representado e ainda se o pagamento for realizado pelo comprador. Então, ele só depois que o pagamento for feito. Se o comprador não efetuar o pagamento, o representante não receberá a comissão, a não ser que tivesse sido estabelecido outro critério no contrato para recebimento da comissão. Artigo 27, a linha F da lei. Não é permitido no contrato de representação a cláusula del credere, ou seja, que se o comprador não fizer o pagamento, o representante não será responsabilizado, já que o negócio é firmado com a aprovação da proposta pelo representado. Outro risco é todo representado. As principais obrigações do representante são: primeiro, observar as instruções e as cotas de produtividade fixadas pelo representado; segundo, prestar contas ao representado; não prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe são confiados; não facilitar o exercício da profissão por quem estiver impedido ou proibido de exercê-la; não facilitar negócios ilícitos ou que prejudica a fazenda pública sem apresentar carteira e sem apresentar carteira profissional. Também respeitar a cláusula de exclusividade, se existente. E o primeiro contrato realizado entre representado e representante pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Mas se o contrato for por prazo determinado, quando prorrogado, será sucedido necessariamente por um contrato de prazo indeterminado. Artigo 27, parágrafo 2º e 3º da lei. As principais obrigações do representado são: primeiro, pagar a comissão pactuada ao representante; segundo, respeitar a exclusividade quanto à área; e, além disso, as partes podem rescindir o contrato quando a parte contrária decausa isto. Os motivos justos para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representado são: pelo representado, a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial; a condenação definitiva por crime considerado infamante e força maior. Essa aqui está no artigo 35 da lei. Constitui motivo justo para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representante. Primeiro, a redução da esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato. Segundo, a quebra direta ou indireta da exclusividade prevista no contrato. Terceiro, a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante com exclusivo escopo de impossibilitar-lhe a ação regular. Quarto, não pagamento de sua retribuição na época devida. 5, força maior. 6, no contrato de representação ocorrer por culpa do representado e o contrato de representação for prazo indeterminado, o representante terá direito a um pré-aviso de 30 dias de antecedência ou pagamento de 1/3 das comissões recebidas pelos últimos 3 meses. E indenização de 1/12 das somatórias das comissões recebidas. Porém, se o contrato for firmado por prazo determinado, o valor da indenização será o resultado da multiplicação da metade do número de meses contratados pela média mensal das comissões recebidas. Sobre a competência, é importante a gente lembrar que se a representação comercial for realmente não for empregatícia, então, no caso, são da própria justiça comum e que segue o procedimento sumário, não importando o valor da causa, já que a motivação é a razão da matéria. Com o CPC 2015, o artigo 1063 dispõe que até a edição de lei específica, os juizados especiais civis previstos na Lei 999 continuam competentes para o processamento das causas previstas nesse artigo. Portanto, então nós temos o quê? Que na verdade a representação comercial é julgada no juizado especial, independente do valor da causa. O prazo para cobrança dos valores devidos ao representante de 5 anos, e assim é a síntese disso. Outro contrato é da concessão mercantil. É o contrato pelo que o concessionário se obriga a comercializar, com ou sem exclusividade, produtos fabricados pelo concedente. E apenas foi regulamentada a concessão mercantil de veículos automotores terrestres, com lei própria, que é a Lei 6729 de 79. Portanto, não será considerado um contrato típico no caso de veículos automotores. Para as mercadorias, a concessão é um contrato atípico.
Como regra, é que a concessão mercantil seja um contrato atípico, pois as partes têm liberdade para estabelecer contratualmente as regras que devem ser obedecidas. Mas se for veículo automotor, essa liberdade ela é restrita pela lei citada. Essa lei 6729, 79 é a lei Ferrari, que se preocupa com o retorno do investimento realizado pelo concessionário e constrói e desenvolve um ponto de venda de bens fabricados pelo concedente. E nessa modalidade de concessão mercantil típica, o objeto é a comercialização de veículos automotores, prestação de assistência técnica, além do uso da marca do concedente como identificação. E para proteger esse investimento do concessionário, no negócio é que existe uma região de atuação determinada, na qual o concessionário tem exclusividade. Não pode, assim, desse modo, um concessionário atuar em seus limites na captação de clientes, mas não há nada que proíba o consumidor ser atendido na concessionária que ele escolher, não importando a área de atuação. Uma outra proteção garantida ao concessionário reside no fato de o pagamento do preço das mercadorias fornecidas pelo concedente não poder ser exigido, no todo ou em parte, antes do faturamento, salvo ajuste diverso entre o concedente e sua rede de distribuição. Além disso, o preço de venda dos produtos de concessionários será o mesmo praticado com os concessionários, ou seja, será dado um tratamento isonômico aos concessionários. Por outro lado, o concessionário não pode negociar produtos de outro concedente, o que também é chamado de exclusividade de distribuição. Nessa concessão, poderá ser inicialmente ajustado por prazo determinado, não inferior a 5 anos, e se tornará automaticamente de prazo indeterminado se nenhuma das partes se manifestar a outra intenção de não prorrogar antes de 180 dias do termo final e mediante notificação por escrito devidamente comprovada. Aí lembra um pouquinho a lei de locação empresarial. Bom, o concedente que não prorrogar o contrato por prazo determinado ficará obrigado perante o concessionário a readquirir-lhe o estoque de veículos automotores e componentes novos, estes em sua embalagem original, pelo preço de venda, redistribuição, vigente na data da requisição, comprar-lhe os equipamentos, máquinas, ferramental, instalações à concessão, pelo preço de mercado correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja aquisição o concedente determinara ou dela tiver a ciência por escrito sem lhe fazer oposição imediata e documentada, excluídos desta obrigação os imóveis do concessionário. Se o concedente der causa a rescisão do contrato de prazo indeterminado, deverá reparar ao concessionário, readquirindo-lhe o estoque de veículos automotores, implementos e componentes novos, preço de venda ao consumidor, vigente na data da rescisão do contratual, comprar os equipamentos, máquinas, ferramental, instalações da concessão, pelo preço de mercado correspondente ao estado em que se encontrarem e cuja aquisição o concedente determinara, ou dela tiver a ciência por escrito, se lhe fazer oposição imediata e documentada, excluídos desta obrigação os imóveis do concessionário, pagando-lhe perdas e danos a razão de 4% do faturamento projetado para um período correspondente à soma de uma parte fixa de 18 meses e uma variável de 3 meses por quinquênio de vigência da concessão. Aí esse cálculo é complicadinho mesmo, devendo a projeção tomar por base o valor corrigido monetariamente do faturamento de bens e serviços concernentes à concessão que o concessionário tiver realizado nos 2 anos anteriores à rescisão, satisfazendo-lhe as reparações que forem eventualmente ajustadas entre o produtor e sua rede de distribuição. Outro contrato de franquia. A franquia parte da ideia de um empresário expandir sua atividade empresarial, e é claro que esse crescimento poderia se dar pela constituição de filiais, ampliação da sede e até a venda pelo comércio eletrônico. Então a escolha pela franquia se dá pela expectativa de que a outra pessoa vai investir, o franqueado vai investir, e desenvolver a atividade marcada sob supervisão do empresário com pagamento de uma contraprestação. O contrato de franquia foi alterado recentemente pela Lei 13.966 de 2019, que revogou a lei anterior e é definido como, pela lei nova, como um sistema pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual sempre associados ao direito de produção ou à distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, se caracterize relação de consumo ou vínculo empregatício, seja em relação ao franqueado ou aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.
Então, o novo texto legislativo preocupou-se com o uso da propriedade intelectual, os métodos de gestão do negócio e a expressa previsão de não existência de vínculo empregatício com o franqueador. O franqueador tem, portanto, a obrigação de licenciar a marca, a patente e toda a propriedade intelectual envolvida na realização do negócio e, para tanto, receberá uma taxa a título de royalties. O franqueador tem por obrigação a entrega de uma circular de oferta de franquia, 10 dias da assinatura de qualquer contrato, pagamento de qualquer taxa, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgãos ou entidades públicas, caso em que a circular de oferta de franquia será dada à divulgação logo no início do processo de seleção, sob a anulação do negócio e o direito à devolução de todas as quantias já pagas ao franqueador ou a terceiros a este indicados a título de filiação ou de royalties corrigidos monetariamente. Artigo 4º da lei. Essa circular contém informações necessárias para que o possível franqueado tenha real conhecimento do negócio que pretende investir. As informações dessa circular são, primeiramente, o histórico resumido do negócio franqueado, segundo, a qualificação completa do franqueador e das empresas a que esteja ligado, relaciona também com os respectivos números de cadastro do CNPJ. Terceiro, balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora, relativo aos 2 últimos exercícios. Quarto, indicação das ações judiciais que sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador, os titulares das marcas e os demais direitos de propriedade intelectual relativos à franquia, que questionam o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no país. Também a descrição detalhada da franquia, a descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado. Também o perfil do franqueado, ideal no que se refere à experiência anterior, a escolaridade e as características que deve ter, obrigatório ou preferencialmente. Também requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na gestão do negócio. Também especificações quanto ao total estimado do investimento inicial necessário, a aquisição, implantação e entrada em operação da franquia, valor da taxa inicial de filiação ou de taxa de franquia e o valor estimado das instalações, dos equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento. Também se exige informações claras quanto às taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que elas remuneram ou o fim que se destinam, indicando especificamente que tem que constar remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca e de outros direitos de propriedade intelectual do franqueador, ou sobre os quais este detém direitos, ou ainda pelo pagamento dos serviços prestados pelo franqueador ou franqueado, aluguel de equipamentos ou ponto comercial, taxa de publicidade ou semelhante, seguro mínimo e outros valores devidos pelo franqueador, ao franqueador, ou a terceiros a ele ligados. Também tem que ter relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, e também dos que se desligaram nos 24 meses, com os respectivos nomes e dos telefones, para checar alguma coisa. Também informações relativas à política de atuação territorial, devendo ser especificado se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação, e neste caso, sob que condições. Se há a possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora do seu território, ou realizar exportações, e se há e quais são as regras de concorrência territorial entre unidades próprias e franqueadas. Também informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa desses fornecedores. Também tem que estar na circular a indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador e em quais condições, no que se refere a suporte ao franqueado, supervisão da rede, serviços prestados ao franqueado, incorporação de inovações tecnológicas às franquias, treinamento do franqueado e seus funcionários, especificando sua duração, conteúdo e custos, manuais de franquia, auxílio na análise de escolha do ponto onde será instalada a franquia, layout e para as arquitetônicas das instalações do franqueado, incluindo arranjo físico, equipamentos de instrumentos, memorial descritivo, composição e croquis. Tem a coisa, viu? Bora lá. Também informações sobre a situação da marca franqueada,
e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado pelo contrato do franqueador, com caracterização completa, etc., e se for cultivares, situação perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, SNPC. Situação do franqueado, após expiração do contrato de franquia, em relação ao know-how, tecnologia, de produto, de processo de gestão, informações confidenciais, de indústria, de comércio, etc. E também concorrência, né? Também modelo de contrato padrão, se for o caso. Também de pré-contrato padrão de franqueador para franqueador, com texto completo, com os respectivos anexos. Condições de prazo de validade. Indicação da existência ou não de regras de transferência e sucessão, com prazo contratual, com as renovações, penalidades, indenizações. Informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado, junto ao franqueador ou a terceiros designados, de produtos e serviços. Indicação de existência de conselho de associação de franqueados com atribuições, poderes e mecanismos de representação pelo franqueador. Indicações de regras de limitação à concorrência entre franqueador e franqueados, e entre franqueados entre si, na vista do contrato, né? Especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação, se houver. O local, dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como de abertura dos envelopes, contratado de órgão ou entidades públicas. E uma das grandes novidades não é a existência ou o prazo da circular, e sim o detalhamento maior que realmente informa as condições do negócio a ser contratado. E, por fim, uma questão a ser ressaltada por fim nesse contrato, que os contratos de franquia cujos efeitos se produzem exclusivamente no território nacional são regidos pela legislação brasileira, enquanto no caso de contratos internacionais de franquia, os contratantes poderão optar no contrato pelo foro de um dos seus países de domicílio, pelo artigo 7º da Lei 13.966 de 2019. Temos o contrato de transporte ainda. Nele, alguém se obriga, mediante redistribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas, artigo 630 do Código Civil, e durante o transporte, o transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas, artigo 733 do Código Civil. Transporte de coisas: se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará imediatamente as instruções ao remetente e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior, pelo artigo 753 do Código Civil. Agora vamos pegar um departamento específico dos contratos empresariais, que são os contratos bancários. Contratos bancários são aqueles nos quais uma parte é um banco ou instituição financeira, e as principais modalidades de contratos bancários típicos são: primeiro, o mútuo bancário. O mútuo bancário é o contrato pelo qual a instituição financeira empresta determinada quantia em dinheiro ao mutuário, que se obriga a restituir o valor emprestado com juros e demais encargos contratados. O mútuo bancário não tem a limitação de juros dos artigos 406 e 491 do Código Civil de 2002. Isto porque essa função foi delegada ao Conselho Monetário Nacional, que a partir de 1990 deixou de que o mercado regulasse a cobrança de juros, conforme inclusive a súmula 596 do próprio STF. Ressalte-se que a súmula 379 do STJ diz que nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. E a súmula 382 do STJ diz que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica a abusividade. Outro contrato é o desconto bancário. O desconto bancário é o contrato pelo qual a instituição financeira antecipa o valor de um crédito contra terceiros a cliente e, em virtude disto, desconta determinada taxa de juros. O devedor endossa os títulos de crédito como garantia do pagamento do contrato, de tal modo que, no desconto bancário, se o título não for pago, o banco tem o direito de regresso contra o devedor do desconto e contra o devedor do título. Resumindo, para que exista o desconto, são necessários os seguintes elementos:
Primeiro, o adiantamento de determinada quantia em dinheiro. Segundo, a garantia de um título de crédito dado pelo devedor. Terceiro, o endosso do título de crédito ao banco. O problema ocorrerá quando o título de crédito, dado como garantia, for uma duplicata fria, ou seja, uma duplicata sem causa exigida por lei, sem nota fiscal ou fatura. Embora o ato fraudulento tenha sido praticado pelo devedor do banco, o banco responderá por perdas e danos ao protestar o título indevidamente, que é o sentido da súmula 479 do STJ. Outro contrato é o de abertura de crédito. É um contrato pelo qual a instituição financeira disponibiliza ao correntista determinada quantia em dinheiro, que é o limite ou conta-garantia, para que ele possa, se quiser, usar essa quantia. O contrato de abertura de crédito não pode ser cobrado por meio de processo de execução, e sim de ação monitória. E nesse sentido, a súmula 233 do STJ diz que, no contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. E a súmula 247 do STJ diz que no contrato de abertura de crédito, em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui título hábil para ajuizamento da ação monitória. Para garantir o contrato de abertura de crédito, é usada atualmente a cédula de crédito bancária da Lei 10.931 de 2004, que inclusive já foi estudada aqui nesse nosso podcast, a leitura de artigo por artigo. Nas operações passivas, nas quais a instituição financeira é a devedora, a mais importante é o depósito bancário. Nele, o cliente entrega determinada quantia em dinheiro à instituição financeira para que esta aguarde e a restitua quando for pleitado pelo cliente. Então, o depósito bancário difere do depósito irregular do artigo 645 do Código Civil, pois no bancário o depositário pode usar o dinheiro do depositante como proprietário, pagando contas, investindo, etc., apesar de restituí-lo quando pleiteado. Outro contrato é o da alienação fiduciária em garantia, que é um contrato acessório, normalmente atrelado ao contrato de mútuo, no qual o mutuário fiduciante aliena a propriedade de um bem ao mutuante fiduciário. Na propriedade fiduciária, há o desdobramento da posse, de modo que o credor fiduciário terá apenas a propriedade fiduciária do bem e a posse indireta do bem em questão, enquanto que o devedor fiduciante terá a posse direta do bem, segundo o artigo 1361 do Código Civil. Na alienação fiduciária pode recair sobre bens imóveis, conforme artigos 22 a 33 da Lei 95.1497, ou sobre bens móveis, inclusive no mercado financeiro e de capitais. Veja, por exemplo, a Lei 4724/65, artigo 66b. O Código Civil também regula a propriedade fiduciária nos artigos 1361 e seguintes, dentro do direito das coisas. Por fim, as normas processuais da alienação fiduciária são tratadas pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043 de 2014. Tanto em relação aos bens imóveis como nos bens móveis, se o devedor não cumprir a obrigação, o bem pode ser apreendido pelo credor fiduciário, que poderá vender o bem a fim de satisfazer seu crédito. É nula a cláusula que autoriza o credor fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Vide artigo 1365 do Código Civil. Na alienação fiduciária de bem imóvel, ela é regulada pelo Decreto-Lei 911/69. Nela, quando o fiduciante estiver em mora, o fiduciário poderá ingressar com a ação de busca e apreensão com a concessão de liminar seletiva do fiduciante. A mora ocorrerá pelo vencimento no prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Artigo 2º, parágrafo 2º, Decreto-Lei número 911/69. Uma vez que a liminar seja concedida, o fiduciante será citado para, em 15 dias, apresentar sua contestação e, após esse prazo, o juiz deverá sentenciar de plano em 5 dias. Dessa sentença, caberá apelação, que será recebida apenas do efeito devolutivo, e é importante ressaltar que, após a concessão da liminar, o fiduciário pode vender de pronto o bem alienado, uma vez que a futura sentença provavelmente lhe dará a plena propriedade do bem. Nesse sentido, o STJ já decidiu que no caso
Não, em resumo, existe no mesmo sentido mesmo. Além disso, se a venda do bem não for suficiente para saldar a dívida, o credor, de acordo com a súmula 384 do STJ, pode ingressar com ação monitória para compor o saldo devedor e notar também que o decreto-lei que regula o processo diz que a ação prevista de execução se o bem não for encontrado, mas o título foi usado para busca e apreensão, o saldo devedor será cobrado por meio da ação monitória. O credor, portanto, escolherá a utilização do título executivo para busca e apreensão ou para a cobrança do valor. Quanto à possibilidade da prisão civil do bem não localizados, foi afastado já pelo STF, por causa do Pacto São José da Costa Rica e também por conta da súmula vinculante 25. No caso da falência do fiduciante, caberá ao fiduciário ingressar com pedido de restituição, a gente já viu inclusive na parte de falência, cujo procedimento é estudado na Lei de Falências. Artigo 35 e seguintes da Lei de Falências. Bom, com relação à aplicação da teoria do adimplemento substancial, que quer dizer que quando faltar um pouquinho só do pagamento, que não deveria haver o implemento não deveria haver uso de todas aquelas medidas mais agressivas, então a gente já foi decidido pelo STJ que não se aplica no adimplemento substancial no caso da alienação fiduciária em garantia, mesmo faltando poucas parcelas, porque na verdade o devedor é citado para pagar a integralidade da dívida. Então, e somente se pagar a integralidade da dívida que poderá impedir a resolução contratual. Então, para o STJ, não se aplica essa teoria para os contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pela Lei 911/69. Para a alienação fiduciária de bem imóvel, ela é regida pela Lei 9514/97. Ela poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica no sino privativo das entidades que operam no sistema financeiro e imobiliário. A propriedade imobiliária fiduciária de imóvel ocorrerá mediante registro no competente registro de imóveis. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, com cancelamento do registro de propriedade fiduciária no registro de imóveis, e o devedor será intimado para purgar a mora, ou seja, para pagar as parcelas vencidas, e se isso ocorrer, a contratação fiduciária será mantida. Se a mora não for purgada, haverá a consolidação da propriedade depois de 30 dias da intimação do devedor, artigo 26 da Lei 9514/97. E responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel durante a posse. Quanto ao arrendamento mercantil ou leasing, do verbo inglês, to lease, quer dizer alugar, é o contrato pelo qual uma pessoa jurídica, a arrendadora, arrenda a uma pessoa física ou jurídica, arrendatária, por tempo determinado, um bem comprado pela primeira, de acordo com as indicações da segunda, cabendo à arrendatária a opção de adquirir o bem arrendado ao final do contrato, mediante valor residual garantido, que é o VRG, e previamente fixado. É por isso que o arrendamento mercantil é um misto de locação com opção de compra, de acordo com a resolução do Banco Central, número 2309/96. A opção de compra, como foi visto, ocorre no momento em que se paga o VRG, pois do contrário o bem é devolvido e tornaria o leasing um contrato de locação. O leasing é um contrato atípico, já que a Lei 6099/74 trata apenas dos aspectos tributários do leasing. E por ser um contrato atípico, as regras aplicadas a esse contrato dependem do que foi previsto no contrato. A regulamentação por hora ocorre por resoluções 2309/96 e 2706/99 do Banco Central. O leasing pode ainda ser de duas modalidades, o financeiro e o operacional. No financeiro, o bem arrendado é de propriedade de terceiro e foi adquirido de acordo com as instruções do arrendatário. Além disso, as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato devem ser suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e ainda obtenha retorno sobre recursos investidos. Isso é de acordo com a resolução 2309/96. Em virtude disso, no leasing financeiro, o VRG é de pequeno valor. No leasing operacional, o bem arrendado é propriedade da arrendadora. Além disso, as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplam o arrendamento do bem e os serviços incidentes à sua disposição, não podendo a soma das contraprestações ultrapassar 90% do prazo de vida útil econômica do bem.
Artigo 6 da Resolução 2309, alterado pela Resolução 2465/98 do Banco Central. Em virtude disto, no leasing operacional, o VRG tem valor expressivo. Outra modalidade possível é o leasing back, ou leasing de retorno, no qual a arrendadora adquire da própria arrendatária o bem objeto do arrendamento. No leasing back, é usado algumas vezes por empresas que precisam imobilizar seus bens a fim de obter capital de giro necessário para a manutenção de sua atividade. Outra questão relevante é que, de acordo com o STJ, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil que o VRG seja pago de uma forma diluída ou antecipada. Súmula 293 do STJ. Se o VRG for pago e o bem for retomado, a empresa arrendadora tem de devolver o valor do VRG, uma vez que só seria devido se a propriedade do bem ficar com o arrendatário. De acordo com a súmula 564 do STJ, no caso de reintegração de posse e arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido, VRG, com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG visto contratualmente, o arrendatário terá o de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto das despesas ou encargos pactuados. Se o arrendatário deixar de pagar as prestações do arrendamento mercantil, o arrendador poderá recuperar o bem e vendê-lo para um terceiro a fim de cobrir suas despesas. A quantia arrecadada com essa venda é somada com o valor que foi pago ao longo do contrato pelo arrendatário a título de VRG antecipado ou diluído. Se a soma dessas duas quantias for menor que o VRG total, o arrendador não terá que pagar nada ao arrendatário. Por outro lado, se o valor arrecadado pelo arrendador for maior que o VRG total, o arrendador deverá devolver a diferença para o arrendatário, a fim de evitar enriquecimento sem causa, salvo se a arrendadora descontar do montante ou das despesas que teve. Ressalte-se também que a súmula 269 do STJ diz que no contrato de arrendamento mercantil ou leasing, ainda que haja uma cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituir mora. Além disso, no caso da recuperação de empresas arrendatária, o arrendador não submeterá a recuperação de empresas. Artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Falências. Outro contrato é de faturização, factoring ou fomento mercantil. É um contrato atípico, pelo qual o fatorizador adquire direitos decorrentes do faturamento, compra e venda de mercadorias, prestações e serviços do faturizado. Nesse contrato, o faturizador adquire o título de crédito faturizado e, na maioria das vezes, antecipa a quantia para este empresário que precisa de recursos imediatos. O contrato de factoring pode se chamar de fomento mercantil ou fatorização, que é a terminologia usada por Fábio Conder Comparato. A factoring pode se apresentar sob duas modalidades distintas. A conventional factoring, na qual o fatorizador paga à vista pela cessão dos créditos do faturizado, descontando do valor pago os juros de antecipação de recursos proporcional ao tempo que faltar para o seu vencimento. Esse desconto justificaria pois o faturizador está assumindo o risco do negócio. E temos também o maturity factoring, no qual o faturizador apenas pagará o preço da cessão de crédito ao faturizado, após ter recebido o pagamento dos créditos pelos devedores. Nesse caso, a remuneração do fatorizador é uma comissão, uma vez que não há juros pelo adiantamento dos pagamentos, não assumindo, portanto, o risco de inadimplência. Embora o contrato de factoring se pareça com o desconto bancário, a principal diferença é que no desconto o empresário garante o título de crédito cedido. Já na factoring, o empresário não garante o pagamento dos títulos transferidos, pois realiza uma cessão civil de crédito. Entretanto, a cessão civil de crédito só não garante a solvência do título se não houver cláusula expressa no sentido contrário. No contrato de factoring, se existir a obrigação da quantia expressamente garantida, ela prevalece. Da mesma forma, já que o contrato é atípico, não há regra que proíba a constituição de endosso na transmissão do título pelo faturizado. Daí que essa diferença não se pode manter em todos os contratos de factoring. Outra questão importante é que o contrato de factoring tem sua cobrança de juros limitada pelo Código Civil 2002, nos artigos 406 e 591, por não serem realizados por instituições financeiras. Entretanto, não há limitação para a prestação de serviços de cobrança realizados. Temos também o seguro empresarial, que é o contrato de seguro, artigo 757 do Código Civil. Por ele, a seguradora administra recursos para honrar sua obrigação de proteger o sinistro previsto na apólice do contrato, enquanto o segurado é quem paga o prêmio.
estimativa do risco crescido da taxa de carregamento composto pelas despesas e lucro da seguradora. O seguro empresarial é contratado por um empresário para garantir a atividade empresarial, como, por exemplo, a proteção da atividade agrícola, de transporte também, responsabilidade civil de diretores, administradores ou profissionais liberais, como o artigo 787 do Código Civil dispõe. Além disso, é preciso compreender que prêmio é o valor pago pelo segurado no momento que o contrato de seguro é contratado. Sinistro é o evento previsto na apólice de seguro, pelo qual o segurador garante se vier a ocorrer. O contrato de seguro é realizado mediante a realização da apólice, que é precedida por uma proposta e contém os elementos essenciais do interesse que será garantido e respectivos riscos. Artigo 759. Para ser garantido, diante do sinistro, o segurado precisa pagar regularmente o prêmio, artigo 763 do Código Civil, e não poderá agravar intencionalmente o risco previsto no contrato, artigo 768. Além disso, se o sinistro ocorrer, o evento deve ser comunicado imediatamente ao segurador, bem como qualquer agravação do risco, sob pena de perder a garantia. O sobresseguro é a possibilidade de fazer mais de um seguro sobre o mesmo objeto e é ilícito no seguro de dano, pois emitiria o enriquecimento ilícito do caso de sinistro, artigo 782 do Código Civil. Ressalva-se que o seguro de pessoas é permitido, nele é permitido o sobresseguro, artigo 789 do Código Civil. O co-seguro, por outro lado, é a possibilidade de realizar o seguro por mais de uma seguradora, sendo que cada uma assume parte do risco, artigo 761. No seguro de dano, uma vez pago ao segurado o valor do garantido, a seguradora pode ingressar com ação com o terceiro a fim de obter ressarcimento do ocorrido, artigo 786. No caso de atraso do pagamento do seguro, de acordo com o artigo 763 do Código Civil, o segurado perderia o direito à indenização. Entretanto, o STJ entende que a perda da indenização só ocorreria no caso de atraso prolongado. Gente, assim, teríamos outros contratos empresariais que podemos avaliar, alguns da área societária, cartão de crédito, entre outros, mas de modo geral os principais foram aqui trabalhados. Então ficamos por aqui, até o próximo episódio. Episódio é ótimo. Um abraço e tchau, tchau.